Olá pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do nosso projeto de leitura 6 livros para 2026. Se você ainda não conhece o projeto, eu deixarei o link aqui embaixo na descrição e também nos cards do vídeo de apresentação do projeto. Mas, basicamente, eu me proponho a ler um livro a cada 2 meses e conversar aqui com você sobre a minha experiência de leitura e também sobre o livro. E eu escolhi 6 livros e não 12 porque eu tenho um canal em inglês e lá eu também escolhi falar sobre 6 livros no ano, então fica alternado, cada mês um livro. Então lá no meu canal em inglês eu já falei sobre um livro em janeiro, que foi o Paris é uma Festa, do Hemingway, e agora em fevereiro falarei então sobre este poema épico escrito pelo John Milton, chamado Paraíso Perdido. E gente, que leitura e que experiência de leitura também eu tive com este livro. Foi muito intenso porque eu fiquei doente de novo. Dessa vez foi só um resfriado, mas eu até comentei com vocês lá no Instagram, eu realmente fiquei abatida e foi uma semana depois da minha sogra passar um tempo aqui com a gente. Então, eu não consegui focar na leitura aqui do livro quando ela estava aqui. E aí depois que ela foi embora eu acabei ficando doentinha. Mas consegui nos últimos aí 3 dias da semana eu consegui focar aqui na leitura e, gente, foi incrível. Eu li também leituras de apoio, na verdade só uma ou duas, se a gente contar a introdução, que é realmente muito interessante aqui. Mas fica aqui a dica para a leitura de apoio mais importante, a essencial, que é a Bíblia. Realmente, gente, é bem diferente. Eu acho que se eu tivesse lido esse livro sem ter lido a Bíblia, eu não conseguiria entender várias, óbvio, né? Não conseguiria entender várias passagens e referências, enfim. Então, eu acho que, mesmo que você não leia nenhum outro texto de apoio, é importante ler a Bíblia aqui antes dessa leitura, ou ler primeiro sem ler a Bíblia e depois ler novamente, mas é importante em algum momento você fazer aqui essa leitura tendo lido a Bíblia antes. E bom, por que é tão essencial ler a Bíblia antes? Porque, gente, a história aqui do Paraíso Perdido é a história da queda, a história da queda de Adão e Eva, e antes disso, a história da queda de Satanás e dos seus anjos, né? 1/3 aí do céu, dos anjos do céu caindo junto com ele. Então temos aí essas quedas neste livro, por isso que é tão importante. Mas eu também li um outro livro que eu encontrei aqui nessa introdução, a referência, né? Aqui nessa introdução, escrita pelo. Ai, gente, eu esqueci o nome dele. John Leonard. Eu anotei aqui embaixo. Tô com essas anotações, gente, porque esse livro aqui. Ai, mostrei errado. Esse livro aqui realmente. Nossa, minhas anotações são todas doidas. Olha isso, gente. Aí tem caderno, aí tem papel, aí tem. Eu acho até que tem uns desenhos que eu fiz. Deixa eu ver. Aqui. Cheio de desenho. Eu mostro pra vocês quando a gente for falar sobre o livro em si. Mas bom, eu encontrei aqui nessa introdução referência a este livro aqui do C.S. Lewis, que foi um prefácio, né, ao Paraíso Perdido, a Preface to Paradise Lost. Vou procurar em português e colocar aqui pra vocês a capa, enfim, vou ver se eu consigo achar, gente, mas eu li em inglês mesmo, aqui no meu Kindle, e que livro maravilhoso. Fica a dica que, se você não se interessar muito pela questão mais de estilo, né, eu li tudo e eu acho que é importante ler tudo, mas ele foca mais na história mesmo, no livro. Não lembro agora o capítulo, deixa eu ver aqui, pra falar pra vocês certinho. Seria tão mais fácil se eu tivesse os livros físicos, né, gente? Enfim, mas eu aqui, a partir do capítulo 10, que é Milton e Santo Agostinho, capítulo 10. Aí depois a gente tem hierarquia, teologia em Paraíso Perdido, Satanás, os seguidores de Satanás, aí tem aqui o erro de Milton sobre os anjos, porque tem algumas heresias aqui, né, no livro. Aí Adão e Eva, a sexualidade e a queda e a conclusão. Então esses capítulos foram importantíssimos aqui para minha
não só compreensão, mas crítica mesmo do livro, que apesar de eu ter amado, gente, o livro é belíssimo, tem umas passagens aqui belíssimas, é realmente precioso, sabe? Mas é claro que a gente não concorda 100% porque, afinal das contas, esse livro não é inspirado pelo Espírito Santo, ele não é um livro religioso, como até mesmo o C.S. Lewis fala aqui no prefácio dele, ele não é um livro religioso per se, ele é um poema épico escrito pelo Milton, que nem, na verdade, queria fazer necessariamente um poema sobre religião, né? Um poema sobre a Bíblia. Já vamos conversar sobre isso. Mas, enfim, aí ele fala, né, que, claro, a gente não pode ler esse texto aqui por ser tão parecido com o estilo da Bíblia em alguns sentidos, né? A gente não pode se confundir e olhar isso aqui como se fosse uma verdade, porque tá presente aqui a opinião do Milton. Gente, só um aviso, este vídeo eu tentarei não cortar tanto, porque eu não tenho muito tempo para editar. Hoje eu tô gravando no sábado, hoje era pra esse vídeo tá saindo hoje, na verdade, né? E eu não consegui, porque, enfim, tudo que eu expliquei. Então, eu não tenho muito tempo pra editar e postar pra vocês na segunda-feira, porque amanhã é domingo, dia do Senhor, vou à missa, enfim, tento não trabalhar muito. Então, eu nem sei se eu conseguirei postar na segunda. Se hoje for segunda, gente, eu me esforcei muito na madrugada aí por esse vídeo, tá? Se hoje for terça, é porque realmente não deu pra mim. Ainda estou aqui me recuperando desse resfriado. Mas enfim, gente, antes da gente começar a falar sobre o livro, eu queria comentar só sobre algumas coisinhas. Primeiro, sobre a vida do Milton, né? Ele tinha 60 anos quando ele publicou O Paraíso Perdido. Ele começou a escrever por volta de 1658, apesar de ele já ter escrito algumas partes antes, e aí ele finalizou em 1663, só que o livro só foi publicado em 1667. E o que eu li aqui nessa introdução, que eu já li tem um tempinho, gente, eu li a introdução no começo do mês, ou no meio do mês. Não, acho que foi no começo do mês que eu li essa introdução, então tem algumas coisas que eu não lembro bem. Eu até tentei anotar aqui, eu fui anotando nesse meu caderno, lindo, inclusive. E aqui eu escrevi assim, ó. Ele tinha essa intenção, né, por anos de escrever esse poema épico, mas a Guerra Civil aconteceu na Inglaterra. Ele nasce, gente, em Londres em 1900, por que eu tô falando 1900? 1608, eu sei por quê. Eu tenho um pouquinho de dislexia e o 6 e o 9, por isso que eu confundo. Mas enfim, eu acho que foi 1608. Gente, será que eu não escrevi? Eu acho que eu não escrevi. Mas enfim, não importa. Faz aí as contas, né? Ele tinha 60 anos, 1667. Bom, enfim, mas eu acho que foi 1608. Aí a Guerra Civil acontece. Mas aqui eu escrevi o seguinte, ó. Nossa, gente, tá em inglês e em português. Eu que lute. Ele pensou em fazer, né? Primeiro ele tinha, enfim, ambições épicas desde os 19 anos dele, quando ele estava lá na Christ College em Cambridge. E aí ele escreveu um poema chamado At a Vacation Exercise. Era, I think era. Enfim, minha letra também é difícil. E ele escrevia em inglês e em latim, tá? Mas aqui, ó. A princípio ele não pensou em escrever um poema bíblico. Ele queria um poema inglês para a Inglaterra. Então ele até pensou num estilo meio romance de cavalaria, Rei Arthur, mas ele decidiu não fazer isso porque ele tinha uma visão política, gente, muito forte, antimonarquista. E é engraçado isso porque em dado momento aqui na introdução, o John Leonard vai falar pra gente o quanto que os críticos, né, do livro Paraíso Perdido confundem muito essa questão de ser antimonarquista e ser cristão, ou enfim, não cristão necessariamente, porque a gente também vai conversar sobre isso aqui, apesar do John Milton ser protestante, ele ser anglicano, ele tinha aí algumas visões, enfim, acerca da Trindade que, bom, são consideradas heresia, né? Bom, ele não acreditava na Trindade, ele falava que, ou ele falou alguma vez, não sei, mas teve essa questão dele acreditar que o filho não era igual ao pai, né? Que o pai era superior ao filho. Enfim, a gente já vai conversar sobre isso.
Mas ele escrevia muito sobre política, e ele era contra o príncipe, ó, o rei Carlos I. E ele até, gente, inclusive escreveu a favor da execução dele. Ele escreveu a favor da execução. E o único motivo do qual ele não foi preso, porque depois da execução, né, enfim, a monarquia se restaurou e várias pessoas ao redor dele foram presas, e ele não foi preso porque ele estava cego. Inclusive, ele era cego e ele falava, né, o poema dele foi todo ditado. E as pessoas ao redor dele, amigos próximos, a filha dele também, que datilografaram aí o livro. Inclusive, ele perdeu a visão porque ele escrevia sobre política de maneira obsessiva. Isso me lembra, o Gabriel me falou, que quando ele era adolescente, ele lia, assim, de uma forma obsessiva, obsessivamente, livros clássicos, quando ele tinha, sei lá, 14 anos, alguma coisa assim. E aí, ele não perdeu a visão completamente, graças a Deus, mas ele passou a usar óculos depois disso, e a visão dele é bem debilitada, né, por conta disso. E, inclusive, a minha visão está um pouquinho estranha hoje. Não só hoje, na verdade, nos últimos 2 dias, porque tudo que eu fiz da minha vida, gente, foi ler Paraíso Perdido nos últimos 2 dias. Então foi até eu, assim, sabe? Imagina, você só escrever, viver pra isso, pra vida intelectual, é muito difícil, não só na sua cabeça, né? Eu tava morrendo de dor de cabeça hoje de manhã, mas também na sua visão. Bom, gente, enfim. O Milton ele sofreu muitas coisas, como eu falei, depois da restauração da monarquia com o Carlos II, ele era visto como regicida, claro. Quer dizer, regicida não, apoiador, né? Regicida é a pessoa que faz. Enfim, ele era a favor, né? Foi a favor, escreveu inclusive, então ele foi de certa forma mal visto por muitas pessoas. Ele também se divorciou da esposa. Quer dizer, eu nem sei se ele chegou a se divorciar. Ele se separou da esposa, daí aí ele escreveu acerca do divórcio. Aí eu acho que eles voltaram depois disso. Mas, gente, muitas coisas horríveis aconteceram com ele. A vida dele, assim, voltada de tragédia. Vários filhos dele morreram. Acho que foram alguns, acho que foram uns 3 ou 2 filhos. Mas a primeira esposa dele falece também. E, enfim, foi bem difícil mesmo. O que faz o livro ser ainda mais belo, porque em dado momento aqui, numa conversa, né, entre Adão e Eva, a Eva vai falar para o Adão, depois da queda, né, ela vai falar, ai, se é para viver desse jeito, depois da queda, sem acesso, né, ao paraíso, à vida eterna, enfim, então nem adianta viver, eu prefiro morrer. E aí o Adão vai falar, não fale isso, não sei o quê. Então tem várias passagens aqui interessantes, especialmente se o escritor delas, né, passou por tanta coisa difícil em sua vida. Bom, gente, o Milton, ele sabia bastante sobre a Bíblia, ele era um estudioso, né, ele era um intelectual, ele era um polemicista também, eu acho que esse é o nome da pessoa que basicamente cria polêmicas, então. Ele era, enfim, um monte de coisa. Funcionário público, ele quase chegou a ser sacerdote anglicano, mas aí ele se meteu numa briga também. Enfim, aí não seguiu adiante aí com esse plano de ser sacerdote. Mas ele tinha realmente esse assunto aqui, né? Essa questão aqui na mente dele, mesmo que ele tenha pensado em escrever um poema sobre, enfim, a história da Inglaterra. Mas, interessante também dizer que ele considerou fazer uma tragédia aqui, gente. Só que, como fazer uma tragédia com nudez, não é mesmo? É difícil porque não tem como as pessoas, né, os atores estarem realmente sem roupa, então ele e também não teria aquela inocência, aquela beleza, uma roupa, né, fingindo pele. Então ele descartou, abandonou essa ideia aí da tragédia e decidiu realmente focar aqui nesse poema épico. Como eu falei, o começo do livro do C.S. Lewis, ele foca muito nessa questão do estilo. Então, comparando Homero, comparando Virgílio com Milton aqui e
Paraíso Perdido. E eu fiz várias anotações sobre essas primeiras partes. Inclusive, eu só fiz anotações sobre esses 5 primeiros capítulos por algum motivo. Os mais importantes, né, sobre a história, eu acho que eu não fiz anotação nenhuma, porque o livro ficou tão legal, ficou tão didático assim, sabe, que eu não quis parar pra anotar nada. Ah, não, na verdade eu escrevi aqui sobre os 10 primeiros capítulos. Não, escrevi não. Escrevi sobre... Foi um resumo dos 4 primeiros capítulos, depois eu fiz um resumo do capítulo 10, que é o capítulo Milton e Santo Agostinho. Você estava aqui procurando só essa diferença, né, sobre... eu achei muito interessante aqui essa parte, que é o primeiro capítulo do livro. Basicamente fala que existe 2 tipos, ou mais, inclusive, eu acho, mais de poemas. Aí tem um poema que não tem um sujeito, subject, um assunto específico, e ele é mais uma série de eventos acontecendo, várias coisas, emoções, sentimentos mais, por exemplo, a Ilíada, que a gente tem aí a ira de Aquiles, a tristeza de Aquiles, enfim, tudo isso acontecendo, mas não é em si sobre a guerra de Troia, é sobre outras coisas, né, sentimentos. E aí nós temos, então, o exemplo de Paraíso Perdido, que é sobre a queda, né? O livro é sobre isso. Mas, enfim, como eu falei, ele fala muito a respeito de estilo e eu, obviamente, não sou nenhuma expert, especialista em estilo. Muito menos em crítica literária. Mas, enfim, bora lá. À medida que a gente for conversando sobre os livros, eu falo alguma coisa e outra lá do prefácio do C.S. Lewis, que é muito bom, gente. Aconselho fortemente aí vocês lerem. Bom, gente, só para vocês entenderem que o livro, essa minha edição é da Penguin Classics. Eu não gostei muito dela, pra ser sincera, apesar de eu ter gostado muito da introdução. Não concordo com tudo que esse cara aqui traz, é muito interessante, inclusive, algumas coisas que ele traz, gente. Mas, assim, vale a pena a leitura. Mas o que eu não gostei dessa edição é que o papel, ele não é um papel amarelado, ele é um papel bem cinza. Então, foi difícil pro meu olho, sabe? Pra minha visão. E eu também não gostei que a tinta usada não é muito boa. Então, por exemplo, eu fui apagar, porque como vocês podem ver, eu escrevo muito, muito. Eu escrevo e sublinho praticamente tudo, né? Aqui. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês, mas... Deixa eu ver se eu encontro algum. Não sei. Acho que eu não vou encontrar. Mas quando eu apago, a tinta sai junto. E tudo bem, eu não deveria estar apagando aí em cima das palavras. Mas eu achei um pouco mal feito, sabe? Então, não gostei muito da qualidade mesmo aqui do papel. Mas, como eu falei, eu gostei da introdução, eu gostei da diagramação, né, do tamanho e tudo. Aqui, se vocês podem ver, eu escolhi uma cor para cada canto. Como vocês podem ver, eu parei aqui, não é porque eu parei de ler o livro, não. É porque o livro, os cantos vêm até aqui, tá? Página 288. Nós temos 12 cantos. Quando ele foi publicado, ele foi primeiro publicado com 10 cantos e depois 12. Eu não sei se ele só ele acrescentou alguma coisa. Eu acho que eu li isso na introdução. Eu não sei se ele acrescentou alguma coisa ou se os outros 2 cantos estavam incluídos no 9º e no 10º, e aí ele só dividiu. Mas eu concordo com o C.S. Lewis em uma coisa, já digo pra vocês logo agora. Esses últimos 2 cantos 11 e 12, não foram os meus favoritos. E eu não gostei tanto. Foi como se o livro inteiro, os 10 cantos, você estivesse empolgado, e chega no 11 e no 12, você tá assim, meio que eu quero terminar logo, sabe? Apesar de ter passagens maravilhosas e coisas interessantíssimas, o próprio C.S. Lewis fala que ele, assim, não são os cantos favoritos dele. Mas só pra vocês verem que aqui, a partir da página 289, é só nota, tá? Do texto. E a introdução em si, ela termina aqui, ó, termina bem aqui. Então, o conto. O livro mesmo é isso aqui, tá, gente? Então não é muito grande,
só que ele requer um pouquinho mais de paciência. Agora, sobre o estilo, né, antes da gente começar a falar sobre os cantos em si. Ele é escrito em verso, né, ele é um poema, então ele é escrito em verso. Você pode sentir um pouco de dificuldade, eu li em inglês mesmo, mas não sei se vocês podem ler em inglês ou em português, eu aconselho a ler em inglês porque eu assisti um vídeo, a Debs fez 3 vídeos a respeito de Paraíso Perdido, eu não consegui assistir o último, eu só assisti o primeiro e o segundo, eu acho. E ela critica um pouco a Editora 34, critica a tradução e critica também algumas outras coisas, notas de rodapé, enfim. Então, não sei, gente, se vocês sabem inglês, leem inglês, então eu aconselho ler inglês. Mesmo que vocês achem inglês antigo. Sim, é Old English, mas, lê com um dicionário do lado, anota, né, enfim, não é you, pode ser thou or thee, enfim, yours, die, inglês antigo. Então, dá pra anotar e ir pegando o ritmo e ler mesmo em inglês, mas se vocês quiserem ler em português, só saibam que eu não sei qual é a melhor tradução. Agora, sobre a questão, né, sobre ser em verso, se você já leu a Ilíada, a Odisseia, já tá acostumado, então não vai ser tão difícil aqui essa leitura. E, gente, não adianta, quando você lê a primeira parte, sei lá, as primeiras 10 linhas do verso, você fica, gente, eu tô entendendo nada, mas com o tempo você vai pegando a manha, vai lendo em forma de canção, sabe? Encanto mesmo. Dá certo. E eu não achei tão difícil quanto eu pensei que eu fosse achar, porque é original, mas eu não achei, depois assim, da primeira parte, eu já peguei o ritmo e foi tranquilo de ler. Mas tem que ter foco. Então, por exemplo, se o Gabriel falava comigo, eu perdi o foco, eu tinha que voltar um pouquinho. Eu precisei, gente. O Gabriel hoje de manhã falou pra mim que eu estava lendo esse livro como uma psicopata. Foi essa palavra que ele usou. Você está lendo esse livro como uma psicopata. Falei, sim, estou. Vou gravar o vídeo hoje. Depois, aí ele falou, eu vou ter a minha esposa de novo amanhã, né, no domingo. Aí eu falei, você vai ter a sua esposa hoje quando você chegar no trabalho. Hoje. Ele trabalha sábado. Aí eu falei, quando a gente chegar no trabalho, você já... Nossa, eu estou casada com o Paraíso Perdido agora, mas depois do vídeo, voltaria a ser sua esposa. Bom, gente, bora lá, né? Sem mais delongas, 30 minutos já, quase. E cá estou eu batendo papo com vocês. Mas, gente, a gente vai falar sobre cada canto muito rápido mesmo. Porque esse vídeo não pode ficar mais de 1 hora. E eu me arrependi depois de ter colocado este livro nesse projeto, porque eu gostaria de fazer um projeto mais longo, comentando cada canto com vocês. Talvez eu faça isso no futuro, porque, gente, tem matéria, viu? Realmente aqui esse livro é sensacional, dá muito pra... Eu passaria horas conversando. Outro dia o Gabriel, a gente foi... Outro dia não, ontem, porque eu tava tão louca com o livro, o Gabriel falou, vamos passear na floresta, porque eu tava ficando muito, enfim, dor de cabeça, não tava bem. Aí a gente foi passear na floresta aqui de casa, perto de casa, e eu passei o passeio inteiro, né? Conversando sobre Paraíso Perdido. O Gabriel tava assim, vou ter que ler esse livro. Eu falei, vai ter que ler. Mas já que, né, tem que fazer um videozinho só pra este livro, eu vou falar sobre todos os cantos, mas de maneira muito rápida. Gente, não tem spoiler, porque o spoiler é a queda, né, de Adão e Eva. Apesar de quando você tá lendo isso aqui, parece que quando você lê, você já sabe o que vai acontecer, mas você sofre do mesmo jeito. E a história aqui, ela não é linear, tá, gente? Ela não é, assim, um acontecimento, aí, enfim, não. A gente vai e volta, muita coisa acontece aqui, a gente vai falar sobre isso. Bom, gente, então, o canto 1, ele já começa com o personagem, né, Satanás, e a legião de anjos caídos no inferno. Eles estão... É uma cena bem chocante, porque o inferno ele é descrito de uma forma muito real, assim, muito tenebrosa. A gente tem aqui um rio de fogo, eles estão todos caídos nesse rio de fogo, então, assim,
tá horrível, a situação tá bem ruim aí para Satanás e os anjos caídos, 1/3, né, do céu, dos anjos do céu caídos, e aí a gente já começa o livro dessa forma. E o que logo no começo o Satanás, assim, fala, né? Ah, importante, o livro ele é narrado, eu até fiz uma anotação sobre isso, aqui ó, o narrador é uma voz onisciente, tá? Muitas vezes, claro, identificado como Milton, mas a história é majoritariamente na perspectiva de Satanás. Mas logo no começo não é Satanás que tá falando. O que eu fiz pra facilitar a minha vida, e não só a minha, na verdade, não facilitar a minha vida, foi mais difícil, porque eu tinha que parar pra ficar anotando, mas facilitará a vida aí da próxima pessoa lendo este livro. Gabriel, de nada. Mas, o que eu fiz? Eu anotei o nome de cada pessoa que estava falando, porque às vezes é difícil de saber quem está falando, tá? Mas a primeira pessoa, a primeira voz aqui realmente do livro, do canto 1, é a voz de Satanás. Agora, antes da gente ir para o que o Satanás falou, olha a descrição do inferno, gente. A dungeon horrible on all sides round, as one great furnace flamed, yet from those flames no light, but rather darkness visible served only to discover sights of woe, regions of sorrow, doleful shades, where peace and rest can never dwell, hope never comes that comes to all, but torture without end still urges, and a fiery deluge fed with ever-burning sulfur unconsumed. Então, assim, realmente horrível. Parece que estavam dentro de um forno e o rio, né, era de fogo, mas de, assim, um líquido que sempre queimava. Gente, sempre que eu for falar sobre uma parte aqui, eu vou falar o verso, tá? Então, esses versos aqui é o verso 61 até o 79, na página 4. Porque se eu falar página, vocês podem ter muito diferente. Então, é o canto 1, verso 61 ao 69. Bom, então vamos lá. Satanás aqui já começa o livro falando que eles caíram. E que eles caíram porque eles foram contra Deus. E que ele, basicamente, né, foi contra Deus. Que ele não queria mais fazer parte aí do céu porque ele acha que Deus é um tirano. E essa parte que eu achei interessante do prefácio lá do C.S. Lewis, e também, não quer dizer, mentira, lá também, mas na introdução aqui do livro, é que várias pessoas, gente, lendo esse livro, a gente tem alguns grupos, né? Tem um grupo de pessoas que falam que, esse Deus aqui, pessoas que se dizem cristãs ou que se dizem, enfim, religiosas, eles falam, esse Deus aqui de Milton, não é o Deus, não, né, da nossa religião, não é o Deus do cristianismo da Bíblia, é um Deus muito tirânico e tal, não, não. Tem essas pessoas, aí tem as pessoas que falam, não, é o Deus sim dessa religião de vocês, e é um Deus tirano, é por isso, né, que a religião de vocês é uma religião horrorosa, esse Deus é um Deus horroroso. Enfim, tem essas pessoas que falam isso. Tem também as pessoas que não só detestam Deus, em Milton aqui, como também amam Satanás, e inclusive Shelley, e ele fala Shelley, e eu acho que é Mary Shelley, eu não pesquisei mais a fundo, mas eu acho que é ela, que abertamente defende e fala assim, como o Satanás é uma figura maravilhosa aqui neste livro. Muita gente fala isso. O Gabriel falou isso, pra Satanás ter uma ligação direta com a gente, não lendo esse livro. E eu até entendo essa questão, a gente luta com isso todos os dias, né? Problema com a hierarquia, não querer ninguém mandando na gente, esse tipo de coisa. E realmente tem isso, mas eu achei Satanás aqui muito mimado. Achei ele muito chorão, gente. Assim, realmente não senti aí essa conexão profunda que as pessoas sentem com Satanás. Mas aí o outro grupo de pessoas é o grupo de pessoas como eu e C.S. Lewis também. Nós concordamos em vários tópicos aqui. E ele fala, não, é realmente um Deus muito parecido com o Deus, né, o nosso Deus da nossa religião. Mas é como Deus é, e ele não é um Deus ruim, não é um Deus, enfim, dessa forma que vocês estão falando, ele não é um Deus tirano, ele é o nosso criador, né? Então não tem muita crítica aí, muitos dos críticos passaram grande parte do tempo focando em
nossa, né, por que obedecer a Deus? Por que que a queda de Satanás e por que que a queda de Adão e Eva, né, por que isso? Por quê? Gente, ele é o criador, ele é Deus, ele tem uma regra, se você não segue a regra, acabou, sabe, assim, muito fácil, muito simples de entender, mas muitos críticos passaram grande parte da vida tentando entender coisas tão simples aqui, né, como Santo Agostinho, já fala, defendeu, enfim, até essa comparação que o C.S. Lewis faz com Milton e Santo Agostinho. Gente, é uma coisa tão simples, né? E eu não senti aí essa conexão com Satanás, não. Mas ele começa aqui o livro falando, né, dessa queda que eles acordaram no inferno. E aí é muito engraçado porque eles começam a conversar entre si, ele e os anjos. E aí o primeiro anjo que fala aqui é o Beelzebub. Ele é o primeiro que fala depois de Satanás. Ele é o segundo aí no comando, né? Second in command. E aí o Beelzebub fala assim, ai, o príncipe, chefe de todos, porque Satanás realmente era aí um anjo importante, né? Ele era o primeiro em comando aí da legião dele, enfim, ele era um anjo importante. Era um anjo muito querido por Deus, inclusive. Aí fala, ai, chefe de muitos tronos, né? De muitos poderes. Você colocou Deus em perigo, né? A gente quase conseguiu. Aí eu só fiz uma anotação assim: "Deus nunca esteve em perigo não, meu filho". Mas enfim, ele começa falando, né, só que aí o problema é que eles começam a conversar sobre ficar aqui neste lugar, né, neste inferno. Será que eles querem mesmo ficar aqui, né? O que que a gente pode fazer a respeito disso? Aí eles conversam, aí um dos anjos fala assim: "Ai, a gente pode tentar a guerra de novo, a gente pode tentar subir lá e pegar, né, enfim, eh, pegar o céu pra gente, a gente consegue ganhar essa batalha?" E o Satanás tá assim: Não sei, não sei se é uma boa ideia". E aí uma outra pessoa fala: "Gente, mas esse lugar aqui que a gente tá nem é tão ruim assim, e se a gente transformar este lugar na nossa casa? Se a gente transformar o inferno na nossa casa?" Engraçado. "A gente pode fazer um negocinho aqui, o negocinho lá vai ficar lindo, né". E aí eles: "Ah, não sei não, né, talvez não seja uma boa ideia". E aí, Satanás fala pra eles: "Olha, calma aí gente, eu fiquei sabendo, né, tem um rumor aí no céu", o que é interessante essa timeline. Eu fiquei confusa com essa timeline, porque ele fala assim: "Tem um rumor aí no céu de um novo mundo, de uma nova criatura, né, a gente ficou sabendo disso". Só que por que que eu acho estranha essa timeline? Porque eu vou explicar mais pra frente, mas em dado momento aqui Deus resolveu criar o homem e colocar na Terra depois que ele sofre, a perda de Lúcifer, né, de Satanás. Enfim, aí ele resolve criar os homens, mas aí quando Satanás está lá embaixo no inferno, ele fala do rumor que ele escutou no céu, a não ser que Deus tivesse já conversando sobre a possibilidade de criar um novo homem, mas enfim. Aí é isso que o Satanás fala aqui, e aí o livro termina, eles decidem fazer uma reunião no Pandemônio. O Pandemônio é a capital do inferno. E é interessante porque essa palavra agora significa caos, né? Enfim, mas ela é uma palavra, inclusive, inventada pelo Milton. Eu até desenhei o Pandemônio. Não sei se dá pra vocês verem direito. Mas eu desenhei aqui o Pandemônio. É o castelo, né? É a capital. Tem até Lúcifer aqui. Mas é a capital aí do inferno. E eles se reúnem nesse pandemônio. E aí o livro 2 ele começa com essa reunião. Na verdade, gente, eu acho que aquilo que eu falei que aconteceu entre essa discussão deles, né, acontece nessa reunião do pandemônio. Então eu coloquei o carro aí nas frentes dos bois. O primeiro livro, ele realmente falando sobre a queda, né, por que que eles chegaram ali, enfim, Beelzebub, ele realmente, ele fala ali no canto 1, mas eles conversam mais a respeito da queda e deles indo contra Deus. Então no canto 2 aí eles começam aí o pandemônio, a reunião deles. Quer dizer, o pandemônio é a capital, mas eles começam aí essa reunião. E aí que, eles começam a falar: "O que que a gente vai fazer, né, qual que é o plano?". E aí é quando o Satanás fala: "Bom, o meu plano então é ir e perverter o homem. A gente vai lá, né, nesse lugar que Deus criou e a gente vai fazer de tudo para acabar com esse homem e trazer essa nova criatura, né, aqui para o inferno com a gente". Então,
é isso. Já que a gente não tem força suficiente, porque Satanás bem sabe que ele não tem capacidade de ir lá pra cima e tomar o céu dos outros anjos e dos arcanjos, né? E dos outros anjos e de Deus, ele fala assim: então tá, a única forma aí de me vingar, e é isso que ele foca muito aqui no livro 1 também, é na vingança. O que eu posso fazer pra me vingar, então, é acabar com essa criatura que Deus, que a gente ouviu que Deus criou. E aí ele fala assim: quem quer ir, né, procurar essa criatura aí do universo? Aí todo mundo fica assim, ninguém fala nada. Aí ele fala: tá bom, eu vou. Aí ele vai. E, gente, essa próxima parte aqui é uma coisa que eu fiquei difícil foi difícil. Nossa, ele vai lá para os portões do inferno e os portões estão lacrados, estão trancados, né. Gente, ele dá de cara com uma mulher, uma criatura feminina, fala aqui que é uma criatura feminina, né, uma criatura, uma fêmea, digamos assim, mas de uma criatura horrorosa, que nem pessoa, assim, não, descrição grotesca aqui, e ele fala: "Nossa, mas, né, quem é você?" Ela fala: "Não posso deixar você passar". E aí ele fala: "Quem é você? Como se atreve?" É muito engraçado, ele fala assim: "Como você se atreve a não deixar eu passar? Eu sou o príncipe daqui, nã-nã-nã". Aí ela fala: "Não, você na verdade é o meu pai". E aí ele teve um nascimento, assim, quer dizer, um nascimento, não sei como, bom, essa coisa, né, essa mulher aí, essa criatura feminina, saiu dele sozinha depois da queda. E essa criatura se chama pecado. Só que, gente, é horrível, porque ela fala que ele, enfim, eles tiveram relações. E aí dela nasceu uma outra criatura horrorosa, um macho agora, né? Chamado morte, death. Então a gente tem sin and death, pecado e morte. E aí essa essa morte também tem relações com ela o tempo inteiro. A perversão aqui, gente, essa descrição de perversão é muito boa, inclusive, porque mostra, né, o que que é o pecado. Mas é uma imagem horrorosa que eles têm relação constantemente e ela sempre, aí tem as criaturas que nascem deles, né, que é tipo um cachorro, não entendi direito, mas assim, uma criatura horrorosa também, e essas criaturas ficam entrando dentro dela de novo, e se alimentando dela, é uma coisa horrorosa, gente, horrorosa. Me lembrou uma aula do padre Paulo Ricardo que ele fala assim: "Se a gente soubesse as feições, né, se a gente soubesse a real aparência do pecado, a gente não pecaria. Se a gente soubesse a real aparência dos demônios que estão ali tentando nos fazer pecar, né, muitas vezes, enfim, presencialmente, se a gente soubesse como eles são, a gente nunca pecaria, porque é grotesca a imagem, eu só pensei nisso. Mas aí ela explica, né, que ela é a filha dele, e aí, gente, ele fala assim: "Ai, minha filha querida". E meu filho querido também, quer dizer, meu neto querido, gente. Enfim. Inclusive o Milton usa a palavra incesto aqui. É incestuoso, relação incestuosa. Mas ele fala: "Olha só, me deixa passar, porque eu tô indo fazer isso lá, né, nã-nã-nã", conta o plano pra ela. "Tô indo fazer isso e aí eu vou te dar tudo que você, né, quiser, a gente vai reconquistar o céu, não sei o quê, nã-nã-nã. Você vai ver, eu vou ter controle total dessa nova criatura e desse novo mundo". Enfim, conta um monte de coisa lá pra ela deixa ele passar. E aí ele vai, né, ele consegue passar pelos portões do inferno e eu acho que é assim que termina o livro 2. Ele passa e ele fica lá perdido no caos. O caos, ai gente, esqueci de mostrar pra vocês a imagem. Espera aí, aqui. Olha só, aqui nós temos o inferno, aqui nós temos o portão do inferno bem aqui, temos o caos, isso aqui tudo é o caos, aqui temos o céu. E aqui temos nos portões do céu, nós temos uma correntinha, e aí o mundo, que na verdade não é o mundo, é o universo. O Milton ele usa a palavra world, mas ele quer dizer o universo mesmo. E aqui dentro nós temos o mundo, né, mas esse aqui é o nosso universo. Então, o Satanás ele sai daqui, ele tá perdido por aqui, né, enfim.
procurando aí esse universo, procurando onde essa criatura está. Bom, então o livro 3 ele começa, tem uma interrupção, ele não começa com Satanás aí no caos, ele começa com Deus, né, conversando com o seu filho, seu único filho, Son of God, filho de Deus, que é então Jesus, mas ele não é nomeado Jesus agora, só mais para o final do conto. E aí eles estão conversando e aí Deus fala assim: "Olha", isso também, gente, é um dos motivos pela queda de Satanás, tá, porque ele tem, muita inveja do Filho de Deus, ele tem muita inveja aí do Salvador, que ainda, né, apesar de ter essa questão aí da timeline, ele não é chamado de Salvador, mas ele é chamado, de Filho de Deus e ele é colocado acima de todos os outros anjos e tudo mais. E os anjos normais, eles aceitam e acham belíssimo e ficam muito felizes com o Filho de Deus, com a presença do Filho de Deus, mas Satanás não, ele é muito invejoso e por isso, né, que ele se rebela, um dos motivos que ele se rebela. Mas a gente começa aqui o livro 3 com essa conversa de Deus com, o filho dele, falando que ele já sabe o que vai acontecer, que ele já sabe que Satanás está indo para tentar e perverter a sua criação, né, o homem, e que ele vai deixar isso acontecer, que isso vai acontecer, porque, enfim, não existe amor verdadeiro sem livre-arbítrio, né? Então ele fala sobre isso aqui. Ele fala que ele vai deixar isso acontecer e que eles precisarão, enfim, de uma pessoa, né, de um deles, na verdade, para conseguir salvar a humanidade depois de tudo isso acontecer. E que essa salvação, ela terá que ser feita por meio do sangue. Porque essa graça, ela não pode ser dada novamente, né, para o ser humano, porque o ser humano já nasce com graça, então ele já tem, quer dizer, o ser humano, Adão e Eva, Adão mais especificamente, ele já nasce, né, Deus o cria já com graça, então ele perde a graça a partir do momento que ele come o fruto, né, a Eva, na verdade, depois ele, e aí eles perdem a graça. E Deus aqui tá falando que eles só vão conseguir ter essa graça com a justiça divina. E a justiça divina, ela só poderá ser feita, com o sangue, né. E enquanto eles estavam conversando, tinha os anjos lá, um grupo de anjos, né, todos os anjos, na verdade, ao redor deles. Não todos, mas enfim, os anjos lá ao redor deles, ouvindo tudo isso, e em dado momento Deus fala, engraçado que foi parecido com o que aconteceu lá no Pandemônio. Deus fala: "Quem que a gente pode mandar lá pra se sacrificar quando a hora chegar, né?" Aí todos os anjos assim. E aí o Filho de Deus fala: "Eu me voluntario, né, para ser este Cordeiro de Deus", basicamente, mas ele não usa essa palavra aqui, mas ele então fala que ele vai descer para salvar a humanidade, ser o salvador da humanidade. Só que aí nós voltamos para Satanás. Aí Satanás está lá no caos, né, passeando, aí ele chega lá quase que nos portões do céu, mas aí ele, né, fica mais de longe, tá com medo, claro. Gente, ele é muito medroso aqui ele também é assim: "Como você se atreve contra mim? Eu sou o maioral", mas ele também morre de medo. Aí ele acaba chegando lá perto do Sol, e quem tá no Sol é Uriel, que é o protetor do Sol, né, o anjo Uriel. E aí Satanás fala assim: "Vou me disfarçar aqui de anjo e conversar lá com ele, pedir direções aí pra poder chegar, na Terra". Aí ele aparece lá e Uriel fica assim, aí ele fala: "Oi, tudo bem?" Aí o Satanás fala assim: "Oi, não, então, tô aqui passeando, sabe, tô pensando aqui no negócio que eu escutei lá no céu. Eu escutei que tem essa nova criatura, esse novo mundo aí que Deus criou. Eu tô muito curioso, sabe, assim, como quem não quer nada. Tô curiosíssimo sobre essa essa nova criatura". Aí Uriel fala assim: "Então, segue reto aqui, vira à direita, depois à esquerda, dá lá as direções". E aí o Satanás consegue chegar, então, no universo que é o universo onde tem o nosso mundo, né. Então ele consegue chegar lá, e quando ele chega lá, ele fica observando tudo de cima. Só que eu acho que isso já é no livro 3, então só para vocês saberem onde a gente tá. Bom, sim, isso é no livro já no livro 4, quer dizer, não 3, 4.
Mas, gente, se vocês escutarem barulho, é porque eu estou fazendo pão. Enquanto eu gravo esse vídeo, eu estou fazendo pão. Então eu acabei de perdi o fio da meada, porque eu fui, enfim, sovar a massa. Agora eu tô deixando a massa ali aumentar, né, descansar. E se fizer um barulho aí enquanto eu estiver falando, me desculpa. Mas bora lá, o livro 4. Antes, na verdade, dele chegar no paraíso, gente, ficar lá, olhando Adão e Eva, ele vê o quanto o mundo é bonito, quanto que o mundo que Deus criou é bonito. E quando ele vê a beleza, ele fica muito chateado. Então, assim, dá pra, né? Claro que a gente sabe que quando nós estamos felizes, nós estamos belos, né, em vários sentidos, não só, claro que beleza física, não é isso que eu tô falando aqui, mas quando nós temos a beleza, né, em nosso lar, quando nós temos o amor a Deus em nosso lar, a gente sabe que isso deixa Satanás furioso. Se você já leu, eh, a As Cartas de Diabo a Seu Aprendiz, é muito, nossa gente, esse livro é maravilhoso, tem vídeo aqui no canal, do C.S. Lewis, né. Mas você sabe que, né, isso deixa o diabo muito chateado. Então, ele vê a beleza que Deus criou e é claro que ele fica com ciúmes, com inveja, assim. Essa criatura que não é tão, né, não tem um nível angelical como o nosso, por que que ela tem toda essa beleza? E aí ele fala, ele, enfim, fica não só com esse ciúme, essa inveja muito grande, como também ele tem uma tristeza muito grande, ele fica deprê e começa a sofrer, né, dizendo: "Estou no inferno", e é uma coisa horrorosa estar lá. Mas ele também sabe que não há salvação para ele, que na verdade o inferno está dentro dele, o inferno não é uma coisa somente puramente física, ele é basicamente a sua essência. E ele até pensa assim: "Ah, mas se eu for, né, se eu, enfim, pedir desculpa, não tem como, não tem, esse é a minha realidade agora, não há salvação pra mim, eu sou o inferno, então o que que eu vou fazer? Vou tentar trazer esse povo aqui para o inferno também". E aí ele começa, gente, a olhar, né, Adão e Eva, e aí, gente, essa parte, ele tá lá sofrendo que o homem é belíssimo, que a criação de Deus, a criatura é belíssima, ele tá, gente, ele até fala que eles são a imagem de Deus, que Adão é a imagem de Deus, né? Muito interessante. Nossa, ele fala, nossa, muito parecido com Deus, realmente eles são. E ele tá lá observando, só que, gente, Adão e Eva estão muito fofos, né? Felizes no jardim, saltitando lá. Nossa, maravilhoso. Só que aí Adão fala: "Ah, e nós não podemos comer da árvore do conhecimento". Pra que falar isso? Mas ele vai lá e fala: "Não é, Eva, a gente não pode comer dessa árvore, Eva. Não é, Adão, é mesmo". E aí o Satanás fica sabendo, né, dessa história aí da árvore do conhecimento. Então, guardem essa informação, é importante. Só que aí, gente, enquanto isso está acontecendo, o Uriel decide ir lá pro Gabriel, que tá nos portões do céu, fala assim: "Ô Gabriel, aconteceu uma coisa. Esse anjo esquisitíssimo apareceu aqui, ficou falando comigo, eu tô achando que é um anjo que escapou do inferno, tô achando que é um desses caras aí que escapou, né, que caíram, tô achando porque ele pediu direção aí, como chegar na terra, tá estranho, o negócio tá estranho". Aí Gabriel fala: "Ah, não, bora". Aí ele chama lá os outros anjos, aí eles vão para a terra, né. Chegando lá, no paraíso, eles encontram, esse é o final do livro já, eles encontram então Satanás agachado do lado de Eva, que está dormindo. Eva e Adão vão, né, para o cantinho deles, o bower deles, que é um lugar bem bonito, aí eles estão lá dormindo e, a palavra aqui para descrever o Satanás nesse momento, o Milton falou que ele era como um sapo, né, estava como um sapo. E ele não, eu assisti o vídeo da Débora e eu vi essa parte que ela fala que não era um sapo mesmo, né. Aqui tá escrito como um sapo, as a toad, eu acho, deixa eu ver. Aqui, livro 4, verso 799 até verso 809. "Him there they found, squat like a toad", como um sapo. Não era que ele era um sapo, ele era como um sapo, né. "Squat like a toad, close at the ear of Eve.
essaying by his devilish art to reach the organs of her fancy, and with them forge illusions as he list. Enfim, aí continua, né? Mas ele aqui é encontrado pelos anjos só sussurrando no ouvido de Eva, assim, ó, coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim. Né? Basicamente isso. E plantando essa sementinha aí do mal. Daí o Gabriel fica danado da vida, ele fala, pega Satanás, e aí, enfim, leva, né, lá do paraíso, e aí, eu não sei exatamente onde eles ficam, mas eu acho que eles ficam lá, assim, no caos mesmo, e aí o Gabriel pergunta, na verdade, acho que não é o Gabriel, acho que é o Ituriel, ele fala assim, nossa, quem é, né, esse inimigo? E aí o Satanás fala, no yet not me. Vocês não me conhecem? Vocês não sabem que eu sou? Aí ele fica assim, uai, não, né? Porque ele acha que ele é ainda Lúcifer. Mas o que ele não entende, eu até fiz uma anotação aqui, eu coloquei assim, Lucifer não percebe que ele mudou, né? Lucifer doesn't realize he has changed. No longer an angel of light, but a dark fallen angel. Então ele mudou a aparência física dele, mesmo quando ele tá, né, na aparência real dele de Lúcifer, ele não é mais Lúcifer, ele não é mais o anjo de luz que vivia no céu. Ele é, como eu falei pra vocês, aquilo que o Padre Ricardo falou, né? Coisa horrorosa, grotesca. E ele se transforma nisso. Ele é um anjo caído agora. E ele fala, você não sabe quem eu sou? A petulância de não saber quem eu sou. E eles falam, não, a gente não sabe quem você é, não. Só que aí, enfim, eles percebem, né, que ele é Satanás. E aí, gente, o arcanjo Gabriel aqui e Satanás entram numa briga muito legal. E Satanás fica assim, nossa, você acha que você consegue me vencer? E aí o Gabriel, obviamente, consegue, né, vencê-lo e... Vencê-lo não, assim, segurá-lo, né, colocar umas correntes lá nele, mas aí ele consegue, gente, enfim, consegue sair aí das mãos dos anjos. Só que aí isso é o livro 4, né, como eu falei, só que o livro 5, ele não começa onde o quarto terminou. O quarto parou, né? Já começa com uma nova coisa, ó. Eva acorda. Então a gente já tá lá com Adão e Eva de novo. Eva acorda e fala assim pra Adão, nossa, Adão, eu tive um sonho, assim, horroroso. Aí o Adão fala, vai ser um sonho. Ela conta, umas ideias estranhas na minha cabeça. Eu sonhei também que um anjo, né? Ela não sei se ela fala anjo agora, mas ela fala uma pessoa, uma criatura, me levou lá para a árvore do conhecimento e aí comeu a fruta, daí eu comi a fruta também. Daí o Adão fala assim, nossa, não, armaria, né? Nem briga com essas coisas. Aí ela fala, tá bom. Só que aí a gente já passa para Deus de novo e Deus manda o arcanjo Rafael para conversar com Adão e Eva, aí no livro 5 e 6. E é bem legal porque ele vai, né, conversar com Adão e Eva. Primeiro eles têm um momento muito especial, eles jantam muitas frutas, Eva prepara o jantar deles. Você sabe por que eu tô rindo. Mas enfim, ela prepara o jantar deles, ela faz lá vinho dos néctares, né? Ela prepara a fruta e tudo mais. Eles têm um jantar maravilhoso. E aí o Rafael fala assim, Eva, dá licença agora, que eu quero conversar com o seu marido. E aí ela vai dormir. E eles sobem, os dois, né? Eles vão, quer dizer, eles não sobem nesse momento, não. Eles só conversam mesmo. E aí Deus pede para Rafael contar para eles sobre a queda, o que está acontecendo. Na verdade, para avisá-los de Satanás, avisá-los que tem uma coisa aí, um anjo caído que quer trazê-los para o inferno também, ou seja, quer corromper a alma deles, né? E aí, este livro 5, gente, é o livro que ele basicamente descreve aí a batalha, né? Por quê? Quando esse livro começa, a gente sabe que já teve uma batalha dos anjos e dos anjos caídos que ainda não estavam caídos, né? Mas a legião que estava com Satanás querendo se rebelar contra Deus. Então a gente sabe que isso já aconteceu. Mas aqui nos cantos 5 e 6, essa batalha é descrita e é maravilhosa, gente, é muito boa. No livro 5, ele só explica mais ou menos
o que é Satanás, o que ele quer fazer, enfim, meio que avisa sobre ele. E aí no livro 6, que ele realmente, acho que no final do livro 5 ele começa a relatar aí a batalha, e no livro 6 que chega mesmo aí, barra pesada, né, nessa história. E é muito, muito legal, porque a batalha acontece em 3 dias. No primeiro dia, os anjos dão uma surra danada aí em Satanás e nos anjos caídos, né, na legião de anjos que está lutando em favor, né, de Satanás, do lado dele. E eles pensam em táticas e formas de destruir os anjos de Deus, né, e tomar o céu. E aí o que ele descreve aqui são tipo um engenho, né, eles constroem coisas. E dá pra ver aqui que são coisas que não é justo, né, o que eles fazem. Então, o segundo dia eles ganham aí a batalha contra os anjos, porque eles não estão usando espadas mais, eles estão usando essas coisas que eles construíram. E aí, né, a gente liga com armas de fogo. Ou seja, um grupo de pessoas com espada e outro grupo de pessoas com arma de fogo, quem é que vai ganhar, né? Então, a única vez que Satanás vence dos anjos é a vez que ele tá fazendo uma coisa injusta, né? Ou seja, o Satanás é o pai da mentira, ele é enfim, o inimigo aí é o pai da mentira, é o pai da injustiça, é o pai de tudo, não injustiça necessariamente, mas enfim, ele é o pai das artimanhas, então é só com artimanha que ele consegue. Bom, só que nós temos o terceiro dia, né? E o terceiro dia é maravilhoso, porque Deus manda o seu filho. E aí o filho de Deus chega lá na sua carruagem, com um monte de anjos junto com ele, e aí ele manda todo mundo pro inferno. E é aí que eles acordam no inferno, lá no começo do livro. Então a batalha é maravilhosa, gente, vale a pena. Gente, vale a pena demais esse livro. Como assim? Nossa, eu tô com vontade de ler de novo. Só que esses próximos 2 livros, que são o livro 7 e o livro 8, a gente tem aqui uma conversa, a conversa continua, né? Rafael termina de contar tudo, imagina, gente, né, ter essa história contada por Rafael pra você. Você fica assim, e aí, o que acontece? Mas ele termina de contar, e aí Adão fala, me conta sobre a criação. E aí, aqui, a gente passa o livro 7 inteiro com Rafael contando sobre a criação do mundo, né? Como Deus criou o mundo em 6 dias, depois descansou no 7º dia. Então a gente tem tudo aqui, assim, como na Bíblia, né? Como eu falei, o Milton era estudioso, ele sabia muito da Bíblia, então ele basicamente copia e cola. Brincadeira, gente, mas ele escreve, é uma beleza, assim, incrível. E ele descreve muita coisa, claro, né, que não tá na Bíblia, mas foi o capítulo, assim, que eu passei, tipo, tá bom, quero saber o que vai acontecer depois, né. Aí temos o capítulo 8, quer dizer, o livro 8, né, que o Adão pergunta para Rafael, me conta mais sobre o universo, as estrelas, né, a nossa galáxia. Aí o Rafael fala assim, não se preocupa muito com isso não, assim, você não precisa saber de tudo. E aí nos remete aí a questão de não precisar saber de tudo, né, existe o mistério, inclusive o mistério da Trindade é um desses mistérios. É o mistério de você não sabe a resposta exata para as coisas. Você não sabe nem a resposta para muita coisa no mundo, quem sabe a resposta é Deus, e a gente não tem que ficar questionando, né, as coisas não, a gente só tem que obedecer a Deus, basicamente. E aí Rafael fala, não fica aí muito nessa de ficar questionando tudo não, tá? Aí o Adão fala assim, então deixa eu te contar da minha criação. E eu achei essa parte bonita, que o Adão, ele se vê como gente, né, assim, acorda um belo dia, aqui mesmo, né? Capítulo 8. Isso. Que ele acorda um dia e aí ele começa a falar, começa a perceber as coisas, aí ele percebe que ele tem a graça, né? E é muito bonita aqui, essa descrição realmente é muito bonita. E é diferente, é uma coisa que vai além da criação, né, do mundo, uma perspectiva que a gente nunca viu antes, porque essa parte na Bíblia, em Gênesis, é muito curta. Não tem a gente não sabe tudo que, enfim, Adão sentiu e tudo mais, como foi que ele percebeu tudo, viu os animais, viu as flores, viu as árvores, então tudo isso a gente tem aqui e é muito bonito.
E aí a descoberta dele de Deus, que tem um Deus, e aí Deus sai conversando com ele, Deus vem e conversa com ele, e aí depois de conversar com ele, o Adão pede uma mulher, e aí Deus fala: "Você tem certeza?" Aí ele fala: "Tenho." Aí fala: "Tá bom." Quer dizer, uma mulher não, uma companheira, né, uma companhia pra ele. E aí ela até fala assim: "Olha, todos os animais têm uma companheira, né, um par, por que que eu não tenho também?" E aí Deus cria, Eva da costela do Adão, ele faz o Adão adormecer, tira a costela, e aí faz a Eva. E a Eva, essa criatura belíssima, maravilhosa, gente. Tem uma cena tão linda aqui, acho que eu já devo ter passado, acho que foi provavelmente no dia que ela acordou com um pesadelo. Nossa, tão bonito. Enfim, esse livro é lindo, gente. Vale a pena ler. Mas bom, chegando aqui no livro 9, a gente tem A Queda, de Adão e Eva. E esse livro é sensacional, minha gente, que livro! Adão e Eva acordam. Aí eles falam: "Ai, vamos fazer nossas atividades do dia." E aí a Eva, na verdade, fala assim: "Ai, Adão, vamos separar pra gente acabar as coisas mais rápido? Aí fica mais prático, né? Você vai pra um lado, eu vou pro outro, a gente faz nossas coisas, né? Sim, metade do tempo, a gente se encontra depois." E aí Adão fala assim: "Não, a gente acabou de receber a visita do anjo, né? Foi uma visita tão legal, jantou aqui com a gente e nos contou, né, que tem essa criatura querendo acabar com a gente, você quer ficar sozinha?" Ela fala: "Ai, mas como você se atreve a pensar que eu cairei?" Esqueci de falar que Satanás consegue fugir de Gabriel, né, e voltar para o paraíso. Eu não lembro agora quem é que tá, será que é Gabriel que tá lá na, ai, não lembro agora. Mas enfim, ele consegue, não sei quem é que tá no portão do paraíso. Tendo que eu vou lembrar assim que eu chegar nos próximos livros, eu vou lembrar. Mas um anjo, né, tava lá, e aí o Satanás consegue sair, e aí ele entra de novo no paraíso como uma névoa, tá? Então ele já está lá de novo. E aí ele tá observando Adão e Eva, novamente. Mas enfim, eu tava procurando o que a Eva falou. Realmente não achei aqui. Mas ela, basicamente, fala assim: Adão, você acha que eu vou pecar? Você acha que eu vou cair em tentação? Aí ele fala: uai, e se acontecer, né? A gente tem que ser prevenido, a gente tem que não ter a tentação perto da gente. Isso é muito interessante porque é o que a igreja nos ensina. A gente tem que correr da tentação. E aqui Adão estava tentando correr da tentação. Ele falou: olha, aí ela falou: não, nós somos criaturas com graça, nós somos criados na imagem de Deus. A gente não vai pecar. Eu não vou pecar, não vou cair nessa tentação dessa criatura petulante aí que acha que eu vou cair. Aí ele fala: tem que ter cuidado. Ela fica irritada com ele. Aí ele fala: ai, tá bom, então você pode ir, tá? Mas cuidado, por favor. Só que é interessante, né, como ela se acha superior e acha que a gente que ela não vai cair em tentação. E a gente acha isso também. Ah, não, eu posso fazer isso. Eu não vou cair em tentação, eu tenho tudo sob controle. Ela também achava que tinha tudo sob controle. E aí ela vai fazer as coisas dela. Ela vai lá, né, cuidar das frutas, das folhas, enfim, das flores. E Adão vai pro seu canto. Só que aí ela tá lá, né, na dela, e aí aparece uma serpente. E, gente, o que que Satanás fez? Satanás entrou dentro de uma serpente que já estava lá, tá? Então ele não se transforma na serpente, ele entra dentro da serpente, inocente, inclusive. E ele entra e chega lá, né, pra Eva e fala: opa! A Eva fala: nossa, quem é você? Aí ele fala: oh, nem te vi, desculpa aí. Aí ela fala: nossa, você sabe falar, né? Você tem dom da fala? Animais não sabem falar. Aí ele fala: ah, é, não, mas então. Eu sei falar porque eu comi de uma fruta. Aí ela: sério? Que fruta? Ele falou: ah, eu comi de uma fruta aí, se você quiser eu te mostro, né. Mas eu quero chegar na parte que ele atenta, é incrível. Ai, maravilhoso, aqui, pronto. Mas aí ele fala assim: não, uma fruta muito, muito boa, assim, uma fruta maravilhosa, uma fruta mágica, inclusive. Ele fala que a fruta é mágica. E a gente vai ver aqui, a gente vai perceber que quando a Eva come a fruta, ela começa a idolatrar a fruta. Ela passa a chamar Deus de o grande proibidor, em vez de o criador, o nosso criador, né? Ela troca e aí ela começa a vangloriar, idolatrar a
fruta, gente. Ela endeusa a fruta. Enfim, mas estou colocando o carro na frente dos bois. Aí ele fala assim: "Ah, é uma fruta mágica, maravilhosa". Aí ela fala: "Ah, eu quero ver". Aí ele a leva pra a árvore do conhecimento, o conhecimento do bem e do mal. E eles chegam lá, ela fala: "Ah, nem precisava ter me trazido aqui, porque realmente eu não sabia que era essa árvore. Se você tivesse me falado antes, a gente não teria vindo pra cá". Aí ele fala: "Ah, não, mas como assim?". Ela fala: "Não, eu não posso comer dessa árvore não, Deus falou que a gente não pode comer". Ele fala: "Por quê?". Começa a perguntar. Aí ela: "Ué, ele falou, né, disse que a gente vai morrer, disse que a gente vai morrer se a gente comer dessa árvore". Inclusive lá na cena, Deus conversando com Adão, ele fala para Adão, né, é lá que ele fala para Adão que ele não pode comer da árvore de conhecimento do conhecimento, porque aí né, morrerá se comer deste fruto, da árvore, não do fruto, né. Então ela conta isso para ele, aí Satanás fala assim, ó, olha o que que ela fala. Ela fala: não, é que ela fala: "A gente nem precisaria ter vindo pra cá", é isso que ela fala. "Nã-nã-nã, essa árvore pra mim não tem frutos", basicamente, porque Deus não pode. Aí ela fala: "But of this tree we may not taste nor touch", a gente não pode comer nem tocar. "God so commanded, and left that command sole daughter of his voice. The rest we live law to ourselves, our reason is our law". A nossa razão é a nossa lei. Olha que presente de Deus. A nossa razão é a nossa lei. Viver num mundo onde você tem a graça divina, o amor por Deus, onde você pode comer de tudo, de tudo, de tudo. Pode fazer o que você quiser. Desculpa, gente, é o pão. Peraí que eu vou lá colocar o pão no forno e já volto. Vocês querem ver o pão? Ó, pão antes, tá? Bom, gente, onde eu tava? Pronto, coloquei o timer para mais 30 minutos. Se apitar de novo com a gente aqui, é porque eu tô aqui há 2 horas, gente. Tá. Mas aí ela fala, enfim, né, eu tava falando, imagina, você tem tudo pra você, e a única coisa que Deus te pede, a única coisa que Deus te pede, é pra não comer de um fruto. E, gente, é isso que o C.S. Lewis fala bastante no livro dele e também, tem na introdução, né. O que muitos críticos não entendem é que tem uma regra e nós obedecemos essa regra, né, nós temos mais regras, mas as nossas regras são maiores porque nós somos, caídos, enfim, né, nós nascemos com o pecado original. O mundo agora, depois de ter passado por muita coisa, a gente tá aí nesse momento onde temos a Bíblia e nós temos uma forma, prática, né, e temos muitas coisas, porque o nosso mundo está caído. Nosso mundo aí é o reino de Satanás, basicamente, né, então a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que se proteger muito dessas tentações, é por isso que a gente tem esse tanto de regra, que nós católicos, cristãos, não podemos fazer. Mas eles tinham tudo, tudo, e a única coisa que Deus pediu foi para não comer do fruto. E o que muitos críticos não entendem, não entenderam e passaram muito tempo discutindo isso, né, sim, sem motivo nenhum, é o porquê. Porque qual é o sentido da maçã, né, porque aqui é maçã. É um fruto, na Bíblia é só fruto, mas aqui no Milton ele fala maçã. Quero dizer, qual é o sentido da maçã? Não tem sentido. Qual é o sentido do fruto? Não tem sentido. Aqui a gente já vê que quem coloca mágica no próprio fruto é Satanás. Então não tem nada, não tem o que. Não tem conhecimento, né? É só a obediência. É simplesmente isso. Solamente, somente isso. Santo Agostinho fala isso, né? O próprio Milton fala isso aqui, o C.S. Lewis. E, enfim, é só obediência, não tem porquê. Não tem razões aí, né, que nós temos que saber. Não. Eles tinham tudo. E Deus só pediu uma coisa deles. Só pediu uma coisa deles. E aí ela fala isso, né? Então a gente vai morrer se a gente comer. Aí a serpent que fala aqui, né? Que é a serpente, que é Satanás, fala assim: Indeed, é mesmo? Hath God then said that of the fruit of all these garden trees ye shall not eat, yet lords declared of all in earth or air? Ele fala assim: e se ele tivesse falado que você não pode comer nenhuma dessas frutas aqui? Aí ele começa a colocar, né? Mais sementinha na cabeça dela, começa a manipulá-la aí pra ela comer da fruta. Aí ela fala: não, mas a gente vai morrer se a gente comer da fruta. E ele fala: não, olha, primeiro de tudo, né? Não é verdade, porque eu comi e eu não morri.
Ó o pai da mentira aí. Eu comi, eu não morri. Ela fala: "Nossa, verdade". E outra, eu não falava antes, você sabe que os animais aqui não falam, e eu tô falando agora. Então, realmente, eu ganhei uma coisa disso. Aí ela: "Nossa, verdade, né, realmente, assim, essa fruta é mágica". Daí ele continua, né, no ouvido dela, e aí ela fala: "Ah, não, mas mesmo assim Deus não deixa". E aí ele fala: "Não, Deus só tá querendo, eh, como é que ele fala? Só tá querendo te testar, testar a sua liberdade, enfim, né, testar", eu não lembro agora o que ele fala, se é testar o seu livre-arbítrio, mas é nesse sentido, ele tá querendo te testar, né, só pra ver o que você faz, mas na verdade Deus quer que você coma essa fruta, né, pra poder obter este conhecimento. Então ele vai mudando de história, sabe, vai encontrando formas, assim, de manipulá-la. Ah, importantíssimo dizer que eu esqueci, ele já começa a falar com a Eva dizendo assim: "Ó, você é linda, você é maravilhosa, nossa, assim, pessoa mais linda que eu já vi na vida". Basicamente, fica falando da beleza dela, colocando ela no pedestal aqui, ó, inflando o ego de Eva. E quando ele tá falando sobre a fruta e como a fruta é mágica e como na verdade ela vai ter todo o conhecimento do mundo e que Deus na verdade não quer que ela tenha o conhecimento dele, né, mas enfim, a história muda, porque depois ele fala: "Não, Deus quer sim que você coma". Então, gente, ele realmente é um mentiroso. Mas, em dado momento ele fala assim: "Olha, se você para começo de conversa, você não deveria nem estar aqui, sendo a rainha dos animais. Você deveria estar lá em cima, com os anjos e ser a rainha deles. Você deveria ser uma goddess, né, uma deusa. Aqui eles usam gods e goddess, pra anjo, tá, o Milton usa para anjo, ele não quer dizer que são entidades, né, que são deuses, é realmente anjos, mas ele tá falando que tá colocando ela nesse pedestal para ela ser como se fosse uma deusa, né, um anjo, a maior de todas lá no paraíso, enfim, lá no paraíso não, desculpa, céu. Mas ele coloca tudo isso na cabeça dela, fala que ela é maravilhosa, que ela é linda, que ela não, nossa, isso aqui é muito pouco para você, Eva, você tem que comer essa fruta. Gente, ela come, né, e é horrível quando ela come. É um terror, assim, uma tristeza no coração. E aí quando ela come, ela começa a falar: "Nossa, eu tô diferente mesmo". Tô bem mais esperta. É muito estranho quando ela come essa fruta. Daí, ela começa, ó, a falar que a fruta é como se fosse o novo deus dela, né, basicamente. Olha, ela chama Deus de proibidor. Ela fala assim, ó, ela fala que ela vai cantar uma música pra fruta todo dia de manhã, porque eles cantavam, ela e Adão cantavam uma música pra Deus todo dia de manhã, e ela fala que vai cantar uma música pra fruta, agora pra árvore, na verdade, né. E aí ela fala assim: "Are great for bitter", wait. She says, "And other care perhaps may have diverted from continual watch, are great for bitter, safe with all his spies about him". Então ela chama Deus de proibidor, o grande proibidor, e chama os anjos dele espiões. Olha, gente, que coisa horrorosa. Enfim, daí ela Adão já tá preocupado com ela, gente. E ele, pega umas flores, umas rosas, sabe, tá preocupada com a esposa e faz, assim, uma coroa pra ela, para o cabelo aqui, que fala especificamente que era para o cabelo, né, dela. E aí ele tá lá todo empolgado, quando ela chega, né, onde ele tá, na verdade ele sai pra procurá-la. "It's okay, don't worry, it's okay, no, come in". Gente, o Gabriel chegou aqui em casa, mas foi até bom dar uma pausa pra tomar uma água, porque realmente eu tô aqui falando, eu falei que esse vídeo não ia ficar 1 hora, eu não sei se tá 2 horas, eu não sei quanto tempo tá já, mas eu tô aqui falando há 2 horas. Se o Gabriel chegou em casa, é porque eu estou aqui mais do que eu deveria. Mas enfim, aí ele tá fazendo, ele faz, né, ele tá morrendo de saudade da esposa, colhe as flores, aí ele chega lá e ele vai atrás dela e ela vai atrás e ela volta, né, pra casa, então eles se encontram no caminho, e aí ela conta pra ele, né, que comeu do fruto da árvore, e ele, gente, derruba, assim, todas as flores, aí tem a descrição aqui das flores caindo no chão, é muito triste, ele fica muito chateado, fica muito triste mesmo. Só que ela conta pra ele, ela tá nessa emoção aí, depois de ter comido a fruta, e ele fica muito triste, mas ele a ama. E aí
eu li no, acho que foi, não sei se foi na introdução ou se foi no prefácio do C.S. Lewis, mas eu li em algum lugar que o pecado de Eva foi orgulho, né? O orgulho e a desobediência. Ponto. O pecado do Adão, além da desobediência, foi o amor da esposa. E tem um nome esse pecado. Eu vou colocar aqui para vocês procurar. Mas é o pecado de colocar o seu esposo, né, ou a sua esposa, enfim, antes de Deus. E é amá-lo demais, né, mais do que Deus. E aí foi o pecado que ele cometeu. E aí é muito triste quando ele come da fruta também, gente. Ela o convence e ele acaba comendo e é muito triste mesmo. Só que aí logo depois que ele come, ele também fica todo aflorado, e aí eles têm um momento, né, de relação após o pecado, após essa desobediência. E é interessante porque logo no começo eles têm também um momento de relação, que é a relação pura, né? Foi uma relação muito criticada também, os críticos caíram em cima disso. O C.S. Lewis disse que ele não se importa muito, eu também não me importei muito com isso, não. A gente não sabe se houve, que tipo de relação, né, sexual haveria antes da queda. A gente não sabe, não vale a pena ficar discutindo isso, gente. Eu sei que esses críticos ficam perdendo muito tempo falando sobre coisas assim. Quer dizer, literatura, crítica de literatura no geral é assim, muitas vertentes, muita gente passa muito tempo discutindo coisas meio que assim, inúteis. Mas, enfim, eles passam muito tempo discutindo isso, mas eu achei aquela cena ok, não achei que ficou em detrimento do livro, da história, de nada aqui, nem do que o Milton quis passar. Inclusive, eu achei interessante ter essa diferença, né, essa divergência entre esses dois momentos, esse alto contraste aí da relação amorosa antes da queda e depois da queda, que não é mais amorosa, é mais uma lust, né, luxúria mesmo, dá pra ver que é bem pesado mesmo aqui. Nada, claro, nada explícito, mas dá pra ver, né? A gente lendo dá pra ver que a luxúria, na verdade, tá tomando conta deles, não o amor. Aí eles têm esse momento, e aí, gente, eles acordam. Eu não sei agora se eles acordam no livro 10 ou se é no livro. Deixa eu ver. Bom, não sei, não lembro agora se eles acordam, mas eles acordam e percebem que eles caíram, né? Enfim, que eles desobedeceram a Deus e realmente toda aquela euforia, né? A emoção da fruta, no dia seguinte eles perceberam realmente que iam morrer. Ah, interessante também, esqueci de falar. A Eva, quando ela tá decidindo se ela vai dar a fruta ou não para Adão, é muito interessante, porque ela tá falando assim: ah, eu acho que eu vou dar a fruta para Adão. Talvez não. Acho que eu não vou dar a fruta para ele, porque ele vai ficar tão poderoso quanto eu, né? E a gente não é nem igual agora, né? Eu sou inferior a ele. E eu comendo da fruta, eu posso ser tão boa quanto ele. Quer dizer, eu posso ser até superior a ele. Por isso que eu tava falando, né? O pecado dela foi orgulho. Só que aí ela falou assim: ah, não, mas e se eu morrer mesmo? E se Deus me matar mesmo e ele casar com outra Eva? E aí, gente? Aí ficar eu morta sozinha, melhor que se eu morrer, ele morre junto comigo, né? Imagina, gente. Olha o jeito que Eva pensava depois de comer a fruta. Coisa horrível. Mas enfim, aí eles acordam, percebem a coisa horrorosa que eles fizeram. E aí o livro 10, gente, é o livro onde tudo meio que vai, né, se desenrolar, assim. Os anjos vão pedir perdão para Deus, que o Satanás conseguiu entrar no paraíso, Deus fala que não tem problema, que eles, enfim, são perdoados, que não foi culpa deles. Satanás volta pro inferno e aí ele conversa com a filha e o neto, né? Pecado e morte, a morte, conversa com eles e fala assim: ó, vamos criar uma ponte daqui até o paraíso, a terra, né? Dos humanos, enfim, do homem, e para que eles consigam, né? Vir para cá mais facilmente. Olha isso, gente. Vamos fazer essa ligação do inferno com a terra. É tudo muito pesado. Aí Deus, conversando com os anjos, ele fala, né, que tudo vai ficar bem no final, que o filho dele vai salvar a humanidade, vai salvar, né, o homem. Só que aí, no livro 10,
Deus manda o filho de Deus, né, para o paraíso para poder contar para Adão e Eva que eles perderam o paraíso, que realmente eles pecaram. E eles, enfim, conversam, tudo mais, e eles ficam muito tristes, né? Deus, enfim, eles têm toda uma discussão, né? Uma conversa, e os dois estão muito arrependidos, e aí os dois pedem desculpa, eles oram muito, fazem umas orações e pedem desculpa para Deus. Daí o filho de Deus sobe e conversa com Deus e fala assim, olha, esse é já no livro 11, olha, eles pediram desculpas, eles estão muito arrependidos, eles não querem mais pecar, enfim. E aí Deus fala, olha, ok, beleza, mas eles ainda tem salvação para eles, você vai salvá-los, né, você é o salvador, ainda tem salvação, mas eles não podem mais morar no paraíso. Aí ele manda Michael pra lá, e aí Michael é no livro 11, então é o livro 11 e o livro 12, eu acho, que é basicamente o Michael conversando aí com Adão, e mostrando para ele como é que tudo vai se suceder. Então ele conta tudo, né, não de Noa, de Abraão, aí passa por Noa primeiro, né, aí depois passa por todos eles, gente, passa por todos os patriarcas, passa por tudo, assim, não é tão detalhado, mas é meio que detalhado, então o livro 11 e 12 é basicamente todo assim. E aí, Michael, na verdade, faz o Adão ver, né, muita coisa acontecer. A enchente, né, o dilúvio acontecer, tudo isso ele mostra para Adão. Mas aí, no final das contas, o Michael vai contar para o Adão que né, da mulher que vai vir o Salvador. Então ele fala assim, fala pra Eva não ficar tão chateada, né, porque é dela que vai vir o Salvador, enfim, salvará todos vocês. Então, tudo isso de ruim que acontecer, e aí é muito triste ver o Adão sofrendo, chorando, quando todas as coisas ruins acontecem, né, com, enfim, o dilúvio, e aí Moisés, enfim, todos eles, é muito triste, ele fica muito, muito triste, muito chateado. Começa, na verdade, com Abel e Caim. É assim que Michael começa, mostrando pra ele esse primeiro assassinato, né? Isso também é bem pesado, o Adão fica bem chateado, assim, nossa, fica chorando. E aí. E é bonito, mas esses últimos dois contos não foram meus preferidos. Principalmente porque no final do conto 12, quando ele tá falando da salvação, né? O Michael tá contando para o Adão da salvação e tudo mais, de tudo que vai acontecer. Ele faz uma crítica lá ao que ele acha que é a Igreja Católica, o Milton, né? Porque ele não é católico. Tem críticas à Igreja Católica. Apesar de muita coisa, ele não concordar com a própria religião dele e ele concordar, né? Não abertamente concordar, mas o que ele defende aqui no livro dele é realmente a visão da Igreja de Santo Agostinho. E isso é um capítulo inteiro sobre isso lá no livro do C.S. Lewis. Mas, enfim, eu só não gostei dessa parte mesmo, que ele fala aí sobre a igreja, né, o que ele acha que é a igreja na verdade, porque, na verdade, isso que ele descreve aqui como se fosse a igreja não é. Mas, enfim, aí é isso, gente. Esse foi o livro. Não vou dar muitos detalhes mais, né, porque esse vídeo já está imenso, mas se eu não deixei você com vontade de ler, eu fiz alguma coisa de errado, porque eu quero que você leia esse livro. É um livro muito rico, é um livro muito bom, é um livro muito divertido também, é triste, mas ele é muito legal, gente. É um livro legal mesmo de se ler, sabe? Eu tô querendo reler, talvez a gente, não sei, não vou prometer nada, mas enfim, fica aí a ideia, se vocês gostarem, porque eu gostaria de falar mais detalhadamente sobre este livro. Mas, gente, por enquanto não. Nossa, tô cansada. Tô exausta. O Gabriel vai ficar felizão quando eu terminar aqui esse vídeo. Ele foi pro quarto, ele falou assim, me chama quando eu terminar. Falei, tá bom. Aí o pão tá cheirando. Enfim, eu tenho que ir, tirar o pão do forno, gente. Como eu falei, tem algumas coisas aqui, né? O C.S. Lewis também fala muito sobre heresias no prefácio dele. Não tem muitas heresias aqui nesse livro, não, mas principalmente eu acho que a questão, né, do relacionamento entre os filhos de Deus e Deus. Tem umas outras coisas aqui também, mas, enfim, como eu falei, não é um livro inspirado pelo Espírito Santo, né? Não é um livro também religioso. Ele é uma história sobre uma história da Bíblia, de Gênesis. Então, vale muito a pena, é belíssimo, 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 e realmente consegue, pelo menos eu consegui ficar ainda mais conectada, né, com a minha fé, porque pra mim, tão simples, uma coisa tão simples, obedeça a Deus,
Mas enfim, gente, nossa, eu amei essa leitura, eu amei esse livro, é muito bom. Mesmo não concordando 100%, assim, com as coisas que estão aqui, eu amei este livro. Achei realmente muito, muito, muito bom mesmo. Então é isso, gente. Se eu falei alguma coisa que vocês não concordaram, ou se eu falei alguma coisa errada que eu não lembrei direito, comenta aqui embaixo, deixa a sua opinião sobre esse livro. Eu amo conversar com vocês, vocês sabem disso. Então é isso, gente. Muito, muito obrigada por assistir e nos vemos no próximo vídeo.